Bom, boa tarde. Estamos agora iniciando a live sobre unidade de acolhimento. Para quem não conhece, a unidade de acolhimento é um componente da RAPS, que tem como objetivo oferecer acolhimento e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social ou familiar, que demandem um acompanhamento contínuo. E são espaços que têm um atendimento multiprofissional, convivência, acompanhamento clínico e ações de reinserção social dos usuários por meio do acesso ao trabalho, ao lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. No Brasil, a gente tem 68 unidades de acolhimento. Os estados que têm o maior número são São Paulo, com 18, e Minas Gerais, com 13. No Paraná, a gente tem uma experiência um pouco diferente, porque existe o SIMPR, que é o Serviço Integrado de Saúde Mental do Paraná. Ele é um incentivo financeiro estadual para implantação e custeio de CAPS AD3 e unidade de acolhimento regionais. Esse incentivo ele existe desde 2014, e todas as 5 unidades de acolhimento que a gente tem no Paraná, eles são vinculados ao SIMPR. Nós temos 4 unidades de acolhimento adultas e uma unidade de acolhimento infanto-juvenil em Guarapuava, que participa hoje desse evento. Então, vou apresentar os nossos participantes, na ordem que eles vão falar. O Márcio é cientista social e mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é profissional de saúde, redutor de danos e gerente operacional em CAPS AD e UA, da Rede de Atenção à Saúde Mental do Recife. Em 2020, ele atuou como supervisor, consultor da RAPS de Maceió, apoiando a implantação de uma unidade de acolhimento infanto-juvenil. Ele tem experiência na área executiva e de controle social das políticas públicas sobre drogas, participou em diversas pesquisas relacionadas à cultura de uso de drogas e práticas, intervenções de saúde junto aos usuários e usuários de álcool e outras drogas. A Lua, em seguida, depois do Márcio, vão falar pessoas da unidade de acolhimento de Guarapuava, iniciando pela Luana Nogueira, que é a coordenadora da unidade de acolhimento adulto de Guarapuava, diretora de convênios, coordenadora da UA, técnica em química, técnica em enfermagem e acadêmica de enfermagem. Em seguida vai falar a Débora Regina Zartelon, que é graduada em psicologia pelo Centro Universitário Uniguaitacá, pós-graduada em saúde mental pelo mesmo centro universitário, pós-graduada em saúde pública, com ênfase em direitos humanos, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e é psicóloga da unidade de acolhimento infanto-juvenil. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem a participação do Jonas Antunes, que ele é usuário do SIMPR, lá de Guarapuava, do CAPS AD3, e ele é profissional técnico em dependência química. Então, a gente inicia agora com o Márcio, beleza? E em seguida os outros participantes, e no final a gente vai ter 20 minutos para debates e perguntas. Olá, boa tarde, pessoal. Vanessa, seu nome eu dou boa tarde aí a toda a nossa mesa, né, aqui compondo essa live. Um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite. Fico muito feliz de poder contribuir. Gostaria de começar, antes de entrar na unidade de acolhimento, trazendo um pouquinho da construção da própria ideia de cidadania no Brasil. Eu venho das ciências sociais, né? A gente não tem muitos profissionais, antropólogos, sociólogos, cientista político envolvido na política de drogas, mas é bem importante porque a gente tem uma contribuição interessante também para as RAPs, né? E trazendo um pouco dessa ideia de cidadania, porque eu acho que isso tem uma influência no tipo de dispositivo e na forma como ele vai funcionar. O Brasil ele apresenta uma diferença quando a gente olha para a história, né, da construção da cidadania de outros países, principalmente os países da Europa, Estados Unidos, onde a gente observa que os direitos civis
em geral, eles vêm primeiro. As pessoas começam a acessar os direitos civis, o direito de ir e vir, o direito à propriedade. Isso também depois acaba gerando um interesse pela participação na tomada de decisão e as pessoas passam a também exercer os direitos políticos, a participação, representar, ser representado, e os direitos sociais, né? O direito à educação, saúde, moradia. Então, esses direitos, eles estão, é como se houvesse uma espécie de pirâmide. Isso é a referência desse texto que eu estou trazendo é do José Murilo de Carvalho, que é interessante a gente depois poder, quem tiver interesse, procurar a construção da cidadania no Brasil, porque um país como o nosso, onde em vários momentos históricos se negou às pessoas os direitos civis e os direitos políticos, e em troca disso ofereceram a ela os direitos sociais, isso construiu no país a ideia de um salvador da pátria. Isso aparece em vários momentos históricos e acaba que as pessoas incorporam essa possibilidade de você abrir mão do seu direito civil, do seu direito político, de você participar, de você tomar decisão, de você decidir os rumos da sua vida, porque você vai estar tendo ali algumas benesses, né? Você vai estar ganhando algumas coisas, alguns ganhos sociais, e por conta disso você abdicaria desses direitos. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente olha para os modelos de atendimento, não à toa a gente vai estar observando diversos equipamentos que se dispõem a cuidar de pessoas que têm problemas decorrentes do uso de droga, mas em troca disso, eles oferecem alguns direitos sociais às pessoas, né, como você poder ter um teto, né, aquela ideia de que é melhor estar aqui do que estar na rua, e em troca disso, eles tiram das pessoas a possibilidade de ser quem elas são, né, delas poderem exercer a sua própria identidade, a sua religiosidade, e fazer as escolhas em relação à relação que ela vai querer ou vai poder ter com as drogas. E a unidade de acolhimento, a gente precisa sempre estar pensando nessa ideia, que é uma ideia mais macro-sociológica, né, política, de organização dos espaços, para que a gente não venha a estruturar um serviço onde a gente vá reproduzir esse tipo de lógica, onde a gente vai oferecer às pessoas alguns direitos sociais, mas a gente vai pautar a vida dela no sentido de privar de alguns direitos que sejam civis ou sejam políticos. Elas não terem poder de decisão, elas não poderem decidir ir e vir. E a unidade de acolhimento, ela é um equipamento que é um espaço de moradia, né? É um espaço de moradia transitória. Então, a gente precisa pensar um pouco como é que é a dinâmica da nossa casa. Então, a gente convive com algumas regras, mas a gente tem, sim, a possibilidade de tomar diversas decisões. E na UA, a gente precisa estar sempre conversando sobre isso com os profissionais, com os usuários, porque isso vai criar uma dinâmica de corresponsabilidade. E também a gente vai conseguir baixar um pouco as expectativas do que seria ideal para os profissionais e do que é possível e desejado pelas pessoas que estão se cuidando nesse espaço. Então, essa é uma conta interessante da gente fazer. Eu estou um pouco rouco, porque ontem teve um jogo aqui e eu gritei muito, sabe? Meu time foi roubado e eu estou um pouco rouco, mas acho que está dando para entender. Mas foi muito grito ontem de raiva. Então, pessoal, vejam só. Como é que a gente consegue construir equipamentos que possam dar conta dessas três dimensões que eu iniciei aqui com vocês? A gente, quando olha a história do país, a gente vê que houve sempre muitas mobilizações, participações, congressos, seminários, movimentações, atos, organizações de redução de danos, a própria Abrasme e outras organizações que pensam sobre a política de drogas, que se detêm a estudar, né, a ciência. Houve toda uma mobilização, as conferências, tudo isso foi o que criou
a possibilidade de surgir equipamento tão potente como esse que é a UA. Então, ou seja, a unidade de acolhimento, ela tem, assim como outros dispositivos da RAPS, né, quando a gente tem aí a mudança no paradigma, a gente sai de uma perspectiva manicomial para o cuidado em liberdade. Isso tem a ver com democracia, com reconhecimento de direitos e com participação. Então, hoje, a gente tem um outro direcionamento na política, mas a portaria 121, que institui as unidades de acolhimento, ela está válida. Agora, existe um processo de morosidade muito grande para que possa ser habilitados os serviços, né? Para que possam acessar a verba de implantação, de custeio, mas a portaria ela não foi revogada. Só que há um direcionamento do recurso público hoje, por conta de uma nova diretriz para um outro tipo de equipamento. Então, é necessário que tanto usuários, familiares, principalmente os usuários, que são as pessoas que se beneficiam mais desse tipo de modelo, precisam estar mobilizados, por isso tem que estar participando. O controle social é uma iniciativa que a gente tem fortalecido muito aqui no Recife, porque é o controle social que vai também permitir que a nossa rede ela possa se sustentar nessa perspectiva do cuidado, liberdade, da participação, dos direitos dos usuários e de usuários que se tratam nos equipamentos da RAP. Então, é preciso fazer pressão para que o CONASEM possa discutir isso na CIT, possa estar tensionando também os secretários de saúde, esses espaços de discussão, os conselhos estaduais e municipais sobre drogas, para que a gente possa ampliar o número de unidades de acolhimento. Quando surgiu aquelas modificações na Lei 11.343, que é a Lei de 2006, a Lei Nacional de Drogas, com a modificação da Lei 13.840, que foi em 2019, começou a se falar que existia aí uma nova lei de drogas, o que não é verdade. O que houve é que alguns equipamentos que antes não faziam parte do CISNAD, eles foram incorporados como as comunidades terapêuticas dentro do CISNAD, que é o Sistema Nacional de Drogas. E esses equipamentos não existiam antes. Eles ficavam aí num limbo e tal, não queria ficar na assistência e também não estava na saúde, então ficou e aí essa veio para trazer. Mas assim como essa lei mexeu a 13.840 mexeu na lei de drogas, né? Ela mexeu no Estatuto da Criança e do Adolescente e não criamos ali um novo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe uma nova lei de drogas. Então, ainda tem na lei de drogas falando lá sobre a redução de danos. Não tem o financiamento, mas a política de redução de danos ela está ainda presente na política nacional de drogas do país. O que precisa é haver uma mobilização para que haja recurso para que esses serviços que priorizam essa perspectiva eles possam ter investimento, né? Houve todo um direcionamento do recurso para um outro modelo. Então, os serviços hoje eles estão numa situação muito precária e as redes com muita dificuldade de fazer ampliação. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o que é que acontece na unidade de acolhimento? Quando eu trabalhei sobre esse tema na minha dissertação de mestrado, eu usei um conceito que, na verdade, é uma escala de apoio social. Que o apoio social é um conjunto de 19 perguntas que pergunta assim, por exemplo, se você ficar doente, quem poderia fazer uma comida para você e quem levaria você ao médico? São laços, né, relações de pessoas próximas, né, relações interpessoais, e que dão às pessoas uma melhor condição de sentirem suporte e apoio. E a unidade de acolhimento, ela contribui muito nessa questão do apoio social, porque quando a gente olha as 5 dimensões do apoio social, e a gente olha também o que está lá na portaria que institui as unidades de acolhimento, existe uma similaridade. As 5 dimensões do apoio social é o apoio instrumental, que é o apoio material, então você poder ter ali uma moradia, uma casa para você poder ficar, com alimentação, com todos os cuidados. Você tem a informação, é uma outra dimensão do apoio social.
Então, as pessoas acessam informações que, de alguma forma, possam colaborar com o processo delas de superação das dificuldades em relação aos problemas decorrentes do uso de drogas. Elas vão ter ali uma interação positiva, é a terceira dimensão também do apoio social. Elas vão ter relações afetivas, porque você constrói vínculos tanto com os trabalhadores e trabalhadoras da UA, como entre os pares, né, com outros usuários que ali estão. Então, existe, inclusive, uma vinculação que traz vários ganhos para esses usuários, porque acaba que esse vínculo cria um sistema de cobrança, né, entre eles, e eles acabam se autorregulando, né, e regulando uns aos outros a partir dessa vivência comunitária dentro da unidade de acolhimento e também, por que não, familiar, né? E tem a dimensão das emoções, né, que você pode também estar recebendo emoções, afeto. Então, afeto, emoção, informação, interação positiva e ajuda material, isso tudo a gente consegue observar dentro desse dispositivo, unidade de acolhimento, a partir dessas experiências. E tem como fundamental para o funcionamento da unidade de acolhimento o princípio da redução de danos, né? Porque esse princípio permite que a pessoa possa ter uma relação com as drogas que não seja definidora da sua presença na casa. Porque, normalmente, há outros equipamentos que se dispõem a esse cuidado, se você tiver feito uso, você voltou para a estaca zero e você não pode mais seguir ali. Então, o modelo de redução de danos, tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista de paradigma mesmo do pensamento, ele está dentro da unidade de acolhimento como um princípio, e ele é muito importante. Por isso que a unidade de acolhimento ela se coloca dentro dos espaços da cidade, no território vivo, né? Não tem aquela ideia de levar a pessoa para um espaço distante, onde ele fica isolado, e daqui a pouco ele precisa voltar para aquela realidade, e aquela realidade, ele, de alguma forma, por estar distante, ele não aprendeu a dar conta dela. Então, a unidade de acolhimento, você pode sair para trabalhar, para estudar, para poder dar conta da sua vida e encontrar outras alternativas de prazer, de satisfação de desejo, para além do uso da substância. Mas isso respeitando a escolha dos usuários. Então, eu fiz umas anotações aqui, mas não segui nada. Mas, assim, eu tenho quanto tempo ainda, Vanessa? Tem uns 5 minutos. Certo. Enfim. Eu acho que é isso, Vanessa. Depois eu deixo para as perguntas, para tirar mais algumas dúvidas. Muito obrigada pela sua fala, Márcio. Então, agora eu passo para o pessoal lá de Guarapuava, iniciando com a Luana. A gente tinha feito uma divisão... agora eu não lembro. Acho que eram... acho que eram 12 e 15 para o Jonas, né? Mas vamos ver como é que eles se organizam ali. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim? Então, eu vim falar um pouquinho da unidade de acolhimento aqui de Guarapuava. Então, o nosso SIMPR é um pouco diferente, por conta de que a gente atende 20 municípios aqui da nossa região. Então, falando assim, é uma demanda bem grande. Todo dia a gente recebe esses acolhidos. Tem um dos municípios que a gente atende que fica a 2h30 daqui de distância. Então, esse acolhido lá que procura ajuda, que precisa de ajuda, de um lugar para ficar, da escolha dele, fazer ou parar o uso, ou começar com um programa de redução de danos, então a gente tem que pensar bem longe, junto com ele, essas alternativas. Então, nós temos no mesmo ambiente o CAPS AD3 e a unidade de acolhimento adulto. Então, nós mesmos aqui, internamente, a gente faz o remanejamento desses acolhidos. Então, eles vêm
para o CAPS, aí eles vão vir de diversas formas. Então, eles podem vir encaminhados por esses municípios da nossa regional, como podem vir de livre e espontânea vontade, que acontece bastante com os nossos moradores aqui de Guarapuava mesmo, principalmente os que vivem em situação de rua. E eles vão chegar, vão vir encaminhado, normalmente é bem cultural aqui da nossa região, então eles quererem abstinência. Então eles chegam com aquele discurso de não quero mais usar, eu quero parar, já perdi tudo. E aí a gente vai trabalhando com eles. Então eles vão fazer um período de desintoxicação na unidade do CAPS, né, no CAPS AD3. Eles ficam alguns dias ali com a gente, faz aqueles primeiros cuidados. É bem cultural da nossa região, então a questão do álcool também. Então, eles fazem crise de abstinência, eles entram em delírio tremens. Então, todo aquele cuidado é feito no primeiro momento e depois em equipe, junto com a acolhida, a gente trabalha o PTS dele, é bem singular mesmo. Aí a gente encaminha ele para a unidade de acolhimento. Aí que começa o nosso trabalho mesmo. A gente até brinca aqui, que é quando eles estão com aquele pezinho para fora, que a gente vai ajudar a ter a reaproximação com a família, ajudar a procurar emprego, a voltar a estudar. E nesse tempo que eles ficam aqui com a gente proporciona para eles diversos tipos de atividades. Então, a gente constrói o PTS junto com o acolhido e com o município dele também. Então, como a gente tem acolhidos que são da região, aí vou citar um exemplo de Laranjal, que é o município que a gente tem que é mais distante, se for da vontade dele voltar lá para Laranjal, tentar criar vínculos familiares novamente, então a gente vai aí com a equipe tentar construir junto com ele. Então, esse retorno lá para o município dele. E os que são aqui de Guarapuava, a mesma situação. A gente vai apoiando, vai ajudando eles na questão da evasão escolar também. A gente tem muito adulto que já não está estudando, então reencaminha eles. A gente tem pedagoga aqui dentro da unidade que também vai fazendo essa questão. A gente recebe também bastante acolhidos do semiaberto, então a mesma questão, vai auxiliando eles nesse retorno aí, nessa questão. Normalmente já estão com os vínculos familiares todos fragilizados, então a gente vai organizando, vai vendo o que é melhor, e nesse tempo aí. Então é como se fosse também a casa deles, né? Aqui a unidade de acolhimento, a gente proporciona isso. Na nossa região é muito cultural a questão deles quererem ficar quanto mais tempo der. Então a gente vai discutindo em equipe essa questão assim com eles, quebrando, desconstruindo essa questão de que mas já está dando quase os 6 meses, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou? Então, junto com eles e com o município, a gente vai desconstruindo isso, que não é o tempo, que é a questão deles, proporcionar um protagonismo para eles, de querer achar outras possíveis soluções, claro, sempre respeitando a vontade do acolhido, sempre mostrando alternativas, mas ele falando, sempre predominando o desejo dele. Mesma coisa acontece com a abstinência. Então, se eles querem abstinência, nós respeitamos, ajudamos, mostramos alternativas, discutimos redução de danos e vamos argumentando ali em equipe junto com o acolhido, proporcionando para ele. Como eu falei, na nossa região, então, é muito cultural essa questão do álcool, a gente atende muito senhorzinho também. Então, eles têm muita visão aqui na nossa região ainda de manicômio, porque tinha um hospital aqui em Guarapuava que tinha isso de não está dando certo, não está isso, vai para o tal hospital, fica lá um tempo, 2, 3 meses, e vai sair curado. E ainda tem muitos pacientes que vêm com essa visão para nós. Então, a gente está desconstruindo aos poucos, né? Que a gente não é um hospital, que a gente não é manicômio, que não é obrigado, que é de livre, espontânea vontade. E os nossos próprios acolhidos são os nossos multiplicadores aí.
Então, os próprios acolhidos nossos que vão em busca de novos acolhidos e vão propagando o nosso serviço. Além de que a gente faz os matriciamentos. Então, 2 vezes no ano, aí a gente tenta ir até os municípios, ou agora, depois da pandemia, online, matriciamento, em constante conversa com os municípios para estar resgatando esses acolhidos que, principalmente agora na pandemia, a gente perdeu alguns vínculos e tá com eles. Aí aqui na nossa região tem algumas cidades que tem CAPS AD ou o CAPS 1, né? Então a gente sempre está alinhado com eles também, está recebendo deles, porém o único que é AD3 e unidade de acolhimento é o nosso. Então só no nosso que eles podem pernoitar. E é mais ou menos isso a nossa dinâmica de trabalho, é bem humanizado o nosso serviço, a gente sempre está alinhado com o CAPS nosso, que é junto aqui, e a gente articula em equipe mesmo essa questão desse transitório para a unidade de acolhimento. Então, é decidido em equipe e junto com o acolhido quando eles vão para o UA. E aí tem alguns casos que já retornaram, já deu certo, já voltaram e estão aqui conosco novamente. Deixar um tempinho para as perguntas também, depois que eu acredito que vai surgir bastante. Boa tarde. Acho que eu posso dar sequência falando da unidade infanto-juvenil, que é aqui no mesmo espaço. Pode ser, Vanessa? Pode começar, sim. Então, assim como a Luana falou, né? Os serviços, eles acontecem no mesmo espaço, então no mesmo prédio que tem os 4 serviços. Então, falando mais especificamente ali da questão dos adolescentes, que então tem a unidade de acolhimento infanto-juvenil vinculada ao CAPS AD3, que é no mesmo espaço. Tem as diferenciações de número de quartos e tudo mais, mas o que acontece, né, ao longo do que a gente foi trabalhando e vendo como os adolescentes estão e desejam o serviço, a gente viu que não é muito produtivo a separação entre eles. Então, vamos pensar aí, o adolescente chega no nosso serviço, passa pelo período de crise, que é, né, os primeiros 14 dias ali, e a gente vai identificando junto com ele como que é o território, e para isso a gente conta muito com o apoio dos coordenadores de saúde mental e dos outros profissionais da área de saúde dos municípios, para a gente se aproximar cada vez mais do território, né? Evidenciando a importância disso. Então, a partir desses contatos, a gente vai percebendo como que é o vínculo desse adolescente lá com a família. Muitas vezes não existe, né, esse vínculo, ou está fragilizado, ou ele nem existe. E a partir daí, a gente vai verificando a vulnerabilidade e a necessidade de passar para a unidade de acolhimento. Então, vamos imaginar lá um caso em que os vínculos familiares estavam muito fragilizados, as condições da família também eram muito vulneráveis, né? E esse adolescente precisou ficar passar para a unidade de acolhimento. Aí que muda um pouquinho a questão do nosso trabalho, né? Do foco. Então, a gente já viu como que era a relação do adolescente com as substâncias, né? Em que existe uma condição de vulnerabilidade muito grande, e a gente começa a trabalhar mais com o município e perceber, a gente comenta bastante com os adolescentes a evidenciar as habilidades que eles têm, né? Para depor, para ir vendo possibilidades de curso, de trabalho e tudo mais, para quando eles retornarem para o município. Isso, né, eu falo quando retornar para o município, porque é uma característica de ser regional, né? Então, assim, como a Luana falou, Laranjal, 2h30 daqui. Então, impossibilita que esse adolescente ele esteja indo a todo momento para o seu município. Tem outros municípios que são mais próximos, mas essa dificuldade, né, de deslocamento, ela permanece. Então, assim, nós trabalhamos com os profissionais lá do município para entender cada vez mais esse território e para o retorno do usuário, ele estar mais estabelecido lá, né? Então, assim, eu vou comentar um pouquinho de um adolescente que esteve aqui, acho que para ilustrar um pouquinho mais. Ele era de um município que fica a 1 hora daqui, e ele veio do município, não tinha mais, os vínculos familiares existiam, porém bem fragilizados,
ele estava com ameaça no município, então ele veio para cá, passou os 14 primeiros dias no CAPS e não tinha possibilidades de retorno para esse município, né? Ele tinha 17 anos, e aí foi trabalhado todas as questões, né, de como que seria a vida desse usuário, junto com ele, né, sempre respeitando ali a singularidade, o desejo dele. Aí esse adolescente, ele saía para distribuir currículos, até que no momento ele conseguiu emprego, né, aí a equipe fez com que ele conseguisse estreitar os laços com a família, o pai veio, alugou uma kitnet aqui no município de Guarapuava mesmo. Então, aí até a família percebe, né, todas as questões que não é o uso por si só, mas sim um problema de saúde e muitas vezes a questão social mesmo, né? É aí que a gente precisa das outras áreas de política pública, né? Assistência social, principalmente com os adolescentes, a educação. Então, uma das características aqui também é que eles desenvolvem as atividades escolares aqui. Agora ainda mais, né, devido à questão da pandemia, mas eles desenvolvem aqui com a ajuda da pedagoga. Ela auxilia eles nesse processo aí. E muitas vezes, assim, quase que sempre, né, a questão da escolarização, a gente precisa ressignificar com eles, porque a escola não faz sentido nenhum. Então, é feito todo um trabalho, assim, para eles começarem a construir e perceber a importância disso, né? Que basicamente tem também uma outra questão de 2 irmãos que passaram por aqui. Eles eram destituídos da família, então eles eram de uma casa-lar e ficaram aqui durante o período de crise, né? Nessa casa-lar que eles estavam, eles saíam para fazer o uso e se colocavam em situações de muito risco. Então eles vieram para cá, se identificaram muito com o serviço, né? E devido a essa questão deles fugir da casa-lar, eles passaram para a unidade de acolhimento, né? Do CAPES foi para a unidade de acolhimento. A partir daí, a gente foi trabalhando e vendo as possibilidades de um outro lugar para esses irmãos. Hoje em dia, a gente tem notícias deles, né? Eles estão bem, né? Estão conseguindo criar outras perspectivas de vida aí. Até o mais velho completa 18 anos no próximo mês. Miguel, você consegue colocar as fotos? A gente trouxe algumas fotos até para conseguir visualizar um pouquinho o espaço, né? Quando a gente diz que são os 4 serviços funcionando juntos, então para ter uma ideia de como que funciona. Então, aí é a unidade de acolhimento do adulto. Então, eles têm sala de atividades, tem uma biblioteca, tem espaços maiores para eles desenvolverem as atividades, tem administrativo, aí a sala de ping-pong, assim, esse é o padrão de quartos da nossa unidade de acolhimento. Então, ou eles ficam num quarto individual, ou no máximo em 2. Essa é a sala de TV, que é a maior ali deles. A gente já chegou, se juntar os 2 públicos, já chegou a ter 32 acolhidos aí, entre unidade de acolhimento e CAPS AD3 adulto. Aí o corredor de espera deles. Essa é a porta de entrada. Esse é do infanto já. Essa é a sala de ping-pong do infanto, é um espaço que eles usam bastante. Uma sala de convivência. Geralmente nós, profissionais, sentamos, é também um espaço de convivência, onde a gente também senta a conversar com eles, né? Esse é o corredor dos quartos. É uma coisa bem importante, né? Que olhando assim, né, o porquê que é dessa estrutura. Porque aqui antigamente funcionava um hospital, mas a gente tenta a todo momento a desconstruir esse padrão, até na disposição dos móveis, nas cores das paredes, né? A gente tenta desconstruir isso. Até agora está com outras cores, né? Para desconstruir isso, né? Essa é a enfermagem, né? Essa é a recepção lá do infanto. Os quartos do infanto. A cozinha.
Tem o pátio também, não tem foto ali, mas eles têm um pátio bem grande. Tem uma horta que vive em constante construção, então também é do protagonismo deles. Então vai ter acolhidos que vão vir, vão gostar de horta, vão plantar, vão modificar. Como vai ter épocas que tem acolhidos que não gostam, que não se adaptam ali. Aí nós mesmos, profissionais, vamos mudando e vamos deixando sempre ela ali prontinha para quando chegam os acolhidos que gostam. É muito da nossa região aqui, como eu falei, então a gente recebe bastante senhor que gosta de ficar mais tempo, às vezes, na horta do que fazendo uma atividade desenvolvida pelos profissionais. E a gente respeita isso, porque vai ser muito singular, vai ser muito individual de cada um deles. Então, o que eles gostam de vir, quando eles chegam já para ficar acolhidos, a gente já conversa, pergunta o que mais vocês gostam de fazer. Muitos deles chegam e falam, mas eu não gosto de fazer nada. Então, a gente tenta descobrir com eles, então, de diversas formas de atividades. Então, vai ter a horta, vai ter questão de música com a pedagoga também, vai ter bastante artesanatos. E assim a gente vai desenvolvendo com eles mesmo, sempre na singularidade de cada um. Bem interessante saber como é o trabalho de vocês aí. E agora acho que a gente passa por Jonas, né? Jonas, seja bem-vindo. Boa tarde. Todo mundo está me escutando bem? Sim, estamos. Então tá. Eu vou começar bem do princípio que eu tenho para relatar a respeito de unidade de acolhimento. Eu vou voltar na minha história um pouco, para mim poder chegar no ponto que eu quero enfatizar da unidade de acolhimento. A minha história ela é baseada em várias clínicas, de várias formas, de vários jeitos que você possa imaginar. Eu tive internamento em manicômio, tive internamento em lugar que tratariam as pessoas, como animal, como bicho, como um problema, como um vagabundo, né? Eu sou usuário do CAPS, daqui da unidade de acolhimento, eu passei por aqui, então eu só consegui sobriedade depois disso. Aí, assim, existem hoje no nosso país, que eu passei na pele, manicômio, existe clínica particular, existe tratamento muito caro, coisa que eu fiz, não sei se vocês já ouviram falar em ibogaína. Eu já fiz o tratamento de ibogaína logo que saiu, que surtiu assim, o efeito da ibogaína no Brasil, que chegou a ibogaína cura de dependência química. Eu fui uma cobaia. Tá? A ibogaína não se trata mais do que mais uma droga, mais um alucinógeno para deixar a pessoa um pouco mais pobre e vender a cura da dependência química, certo? Então, assim, pessoal, o que eu tenho para mim passar bem para vocês, uma coisa concreta. Eu passei em 2010, em clínica particular no litoral do Paraná. 2012, clínica particular no litoral do Paraná. 2014, manicômio em Guarapuava. 2016, manicômio em Guarapuava. E 2017 eu me internei para fazer ibogaína. Agora eu passo adiante para vocês assim. Qual o respaldo as pessoas que me jogaram nessas clínicas tinham? Nenhuma. Eu fui jogado amarrado, amordaçado, espancado, machucado, não interessava a forma. Era simplesmente por interesse financeiro, certo? Então, cada vez que eu fui parar numa clínica dessa, tinha um interesse por trás. É como eu falei, eu já vou chegar no ponto. Então, assim, essas casas de recuperação, que isso nem pode ser falado, vendiam a cura, certo? Então, eu passei por todas essas situações que 4 meses num lugar, 6 meses em outro, manicômios, eu presenciei cenas horríveis. Enquanto eu estava dentro de uma camisa de força, eu olhava na maca ao lado, a pessoa, ela defecava e comia as próprias fezes. E nisso não tinha um profissional para cuidar. E isso não tinha um enfermeiro para cuidar.
Então, eu estou aqui hoje, como recuperado do CAPS, para me passar a seguinte mensagem aqui. Quando eu entrei aqui no CAPS, eu estava totalmente destruído, porque eu já vinha de uma vida, de uma clínica para outra, e assim era, porque, o Jonas está incomodando, vai para lá. O Jonas está incomodando, vai para cá. Mas nunca os responsáveis legais e nunca as pessoas que teriam algum respaldo jurídico para me jogar nesses ambientes, nesses locais, nunca teriam uma possibilidade legal de fazer isso. E esses lugares simplesmente abriram os portões, porque junto comigo entrava um maço de dinheiro junto, né? Eu era lucrativo. Então, assim, quando se trata de dinheiro, o ser humano pode ser pequeno. Aí vem uma implicância pessoal minha pelo que eu passei dentro de um manicômio. Porque o que a Luana acabou de relatar numa certa passagem dela aqui, que estava incomodando, vai para o hospital tal e fica tantos dias. E assim era. Porque ali era tala, ali é camisa de força, ali é remédio para você babar o dia inteiro. Eu saí do hospital, desse manicômio pela segunda vez, eu levei quase 40 dias para poder comer sem se babar, de tanto medicamento. Então, aonde que vai parar a nossa rede pública de saúde, assim, deixar ter um tipo de uma instituição que trata o ser humano de carne e osso como um animal, como um bicho? Aonde que a gente está? A gente está na democracia. A gente está no nosso país, que é livre. Então, aqui no CAPS, o ser humano, a pessoa, é tratada como um livre e como uma livre escolha. Porque para você adentrar daqui para dentro, sendo maior de 18 anos, você tem que querer. E, na verdade, para você parar com a droga ou reduzir qualquer dano de vício na tua vida, você tem que querer. E eu estou falando isso por mim, porque eu era usuário de droga, eu sou um dependente químico em recuperação, graças ao CAPS. Chegando no CAPS, com a vida totalmente destruída, o psicológico, o mental, abaladíssimo. A Luana me acompanhou do primeiro dia até o final. Eu tenho este braço aqui, pena que a câmera não pega bem, ele inteiro picado. Eu tentei me matar, eu queria me matar, porque eu não aguentava mais aquilo. O uso meu era tão frenético, era tão grande, que eu não freava mais nada na minha vida. Eu era um carro desgovernado numa ladeira. Quando eu cheguei no CAPS, eu achei que era só mais um lugar para me dar um tempo, porque eu já estava acostumado com aquele tratamento. Eu estava acostumado com o tratamento desse seguinte hospital que tinha aqui em Guarapuava, que tinha essa ala psiquiátrica, né, que nem isso não pode ter o nome. Mas eu adentrando no CAPS aqui, eu tive um tratamento diferenciado, digamos assim. A unidade de acolhimento do CAPS, ela me ofereceu carinho, ela me ofereceu amor, ela me ofereceu um jeito de provar para mim mesmo que eu poderia voltar a ser um ser humano, porque eu não era um ser humano mais para mim. Isso estou falando de mim. Eu não acreditava mais em mim. Para mim, já era um caso perdido, por causa que eu não aguentava, eu já tinha esse círculo vicioso de clínicas e droga, então para mim já estava normal. Só que quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque de realidade. Pro bom sentido. Esse choque de realidade foi assim, eu chegando com um emocional totalmente abalado. Eu tive problemas sentimentais, familiares, financeiros, da forma e maneira que vocês possam imaginar. Eu estava com a minha vida inteirinha destruída, aos 30 anos. Então, eu cheguei aqui, que eu já, como eu acabei de falar, para mim, era o meu fim de carreira, como dizem aqui na nossa região. A unidade de acolhimento do CAPS, do jeito que ela me acolheu, ela me cuidou, ela me trouxe equipe de enfermeiro, ela me trouxe equipe de psicólogos, equipe de pessoas que foram muito mais do que, digamos assim, um ombro amigo. Eram pessoas que chegavam na tua hora difícil, no teu momento difícil, e simplesmente te colocavam o ponto bom da vida.
Porque eu me questionava, o que eu estou fazendo aqui? É só mais uma vez que eu estou internado, eu vou sair. Eles sempre me questionavam o ponto bom da vida. Sempre me trataram com carinho. Aí depois da minha fase de desintoxicação, o que foi um ponto bom? Eu comecei a ver as coisas boas aqui. A gente tinha, que era antes da pandemia, isso é quase 2 anos e meio atrás, isso a gente tinha futebol em quadra esportiva do município de Guarapuava, da cidade de Guarapuava. A gente saía com van, ia para museu, a gente esparecia. E é bem o que foi falado anteriormente, não é um lugar fora, retirado, lá longe para tirar, envolver numa cápsula e depois soltar no meio. Não, o CAPS, aqui, a unidade de acolhimento do CAPS, ela me inseriu na sociedade gradativamente. Aos poucos eu fui voltando para uma vida, eu fiquei 10 anos usando a minha droga de preferência. Eu fiquei 10 anos fora do ar. Então foram 10 anos sem ser um ser humano normal, sem ser um ser humano que tem no mercado, que tem que saber que dá fome, que tem que cuidar da própria aparência. Então o CAPS me ensinou. O CAPS simplesmente, a unidade de acolhimento aqui, a gente foi aprendendo as coisas, aos poucos, lógico, dia após dia eles foram mostrando, e aí, quando eu tive minha primeira pedida, no caso assim, que era de 10 a 15 dias, já poderia fazer uma visita. Aí eu já teria, digamos assim, minha autorização para mim fazer minha visita. Aí eu pedi que não. Falei, eu vou esperar mais um pouquinho, mais uma semana. E foi nisso, sabe? Aí eles chegaram e colocaram para mim o ponto de vista que era necessário essa saída. Que era preciso para... Se eu tivesse uma dificuldade, no sábado e domingo, segunda-feira eu estaria no CAPS de volta. Para tratar dessa dificuldade. E era um ponto de vista que eu nem olhava, nem via, não percebia isso. Então, eles foram me mostrando, me moldando e fazendo eu entender, mas fazendo eu entender não na força, não na brutalidade, não no remédio forte. Foram fazendo eu entender simplesmente num jeito que eu tinha que entender que eu precisava daquilo. E isso sempre foi com uma palavra amiga, sempre foi um profissional amigo, um profissional companheiro. Então, aí eu saí para minha quando eu saí para minha ressocialização, eu voltei bem, eu consegui sair bem e voltar bem. A gente tinha tem um espaço aqui que a gente pode fazer várias coisas, como a Luana apontou de horta, a gente tem um espaço amplo lá atrás, aqui era gostoso quando eu estava, porque para mim era minha casa, eu sentia aqui como minha casa. Aqui para mim era um lugar que eu sabia que era meu porto seguro. Eu sempre soube que se eu tivesse meu problema, era aqui que eu ia correr. Tanto que, após 2 saídas de ressocialização, eles me deram alta, a equipe médica e toda a equipe dali que trabalhava comigo, chegou para mim, Jonas, já deu teus dias, você está bem, você evoluiu todo que o tratamento tinha que evoluir aqui dentro, só que você tem que seguir lá fora. O negócio é lá fora. Gente, eu parei, pensei, eu chamei a equipe e falei, gente, acho que eu falei até para a Luana, falei, eu não saio daqui. Se eu sair daqui, eu só saio da condição de segunda, quarta e sexta, ficar o dia todinho aqui no CAPS, fazendo CAPS dia. Senão, eu vou fazer minha mochila e vou acampar na porta do CAPS. Falei sério. Até pode parecer engraçado, mas foi a minha proposta para eles. Eu ia ficar de fora, eu não ia querer sair dali de fora, porque era a minha casa segura, digamos assim. Entende? Então, para mim, o CAPS, assim, a unidade de acolhimento do CAPS, ela foi tão completinha, que ela simplesmente aboliu, passou por cima de tudo e qualquer tratamento caro que vocês possam imaginar que tenha no Brasil. Porque eu já fiz tudo que vocês podem imaginar. Já passei por clínica caríssima, certo? Hoje, até eu terminei um serviço meu, foi em janeiro, em São Paulo.
Eu e minha esposa, a gente estava trabalhando em técnico de dependência química numa casa de recuperação lá em Campinas. A gente nunca viu uma coisa mais humana. Eu sempre comentava com a minha esposa, mais humana que a unidade de acolhimento do CAPS. Por causa que, a infraestrutura aqui é impecável. De pintura até as camas que a gente dorme, até as cobertas da gente, é perfeito, gente. Não tem como ser melhor. É tudo muito limpo, tudo muito higienizado. E outra coisa, aqui por causa de ter sido um antigo hospital, como foi falado ali, ele tem uma estrutura para cada um poder ter sua particularidade, o seu quarto, as suas coisas. Então, digamos assim, uma clínica de luxo, a unidade de acolhimento aqui do CAPS AB3 de Guarapuava. E o diferencial foi tudo isso, porque além de eu ter um conforto, uma dignidade, né? Um lugar limpo, uma caminha limpa para a gente dormir, é uma dignidade. Além de eu ter tudo isso, ainda acima disso daí, eu tinha o carinho e a dedicação dos funcionários a trabalhando em cima de um ser humano. Então, o Jonas, eu não era mais um interno, eu era o ser humano para as pessoas que aqui me trataram, aqui me cuidaram. Então, voltando na minha saída, após eu conseguir a minha barganha com a equipe médica e a equipe do CAPS, brincando, né? Mas após a gente conversar, eu pedi, por favor, que até eu sabia que eu tinha muito problema lá fora, problema interno meu, então eu sabia que eu precisaria de um reforço, e mesmo assim o CAPS não deixou de me abraçar, não deixou de falar, Jonas, vem aqui, fica aqui com nós. Então, para mim, o meu relato a respeito da unidade de acolhimento de Guarapuava, do CAPS AB3, é essa. A unidade de acolhimento aqui, ela trabalha com o ser humano e com doentes, não com um animal que você tem que jogar. Então, eu sou muito grato e espero que eu possa ter somado, possa ter passado uma experiência que possa ajudar alguém. E era isso daí que eu tinha para me relatar para vocês. Jonas, obrigada pela sua participação. Agora a gente vai passar para a parte do debate, das perguntas. Também vocês, participantes, fiquem à vontade para perguntar entre vocês também. Das coisas que eu percebi ali no chat. Fizeram alguns pedidos sobre a dissertação do Márcio. Acho que é sempre valioso, né, essas contribuições dos cientistas sociais para o campo da saúde. Então, Márcio, se você puder dizer o nome, ou colocar aqui no chat, e a gente colocar ali no Face. E, em seguida, perguntaram dos desafios da UA para alcançar os seus objetivos. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ah, tá, acho que tinha um microfone aberto. Aqui, ó. Da Elis, qual o maior desafio das equipes da UA para alcançarem seus objetivos? E perguntaram também aqui no chat sobre o funcionamento da UA na pandemia. Então, fiquem à vontade aí para responder. Acho que primeiro responde o Márcio, fala da sua dissertação também, passa o título, e depois o pessoal lá de Guarapuava. O Márcio voltou agora? Ai. Oi, Márcio. Tinha caído aqui, tudo bom. Só porque eu estava falando de você. O título da dissertação é Apoio Social e Uso de Álcool entre Mulheres. Eu posso depois encaminhar para vocês, eu acho que já deve estar pública já, porque eu defendi agora há pouco, recente. Depositei, fiz aquele processo todo na universidade, apoio social, que é justamente, eu participei de uma pesquisa de uma coorte que foi iniciada em 2005, e essa coorte era sobre violência de parceiro íntimo. Aí eu observei que, dentro dessa pesquisa, mulheres que tinham um ranking mais baixo de apoio social, eu tinha a hipótese de que elas deveriam ter, talvez, maiores dificuldades com drogas.
Mas como foi uma análise de dado secundário, acabou que o resultado da pesquisa ele não foi conclusivo sobre isso, mas a discussão ela acabou ficando bem interessante, porque o que a gente considera na literatura sobre drogas como fatores de proteção, normalmente esse é o termo que é utilizado, né, para a questão do uso abusivo. A professora Solange Napo fala muito disso quando discute sobre o crack. Vários profissionais que já, cientistas que já escreveram sobre isso, trazem essa questão dos fatores de proteção. Eles são muito próximos da ideia de apoio social. Sobre essa questão da pandemia, só dando uma canja aqui de como ficou aqui em Recife, a unidade de acolhimento aqui somos 3, temos uma feminina e temos 2 masculinas. E aí, nesse período de pandemia, a gente precisou diminuir a quantidade de acolhidos e acolhidas. Eram 15 em cada unidade e foi reduzido para 10 para que a gente pudesse ficar com um quarto disponível para quem está chegando poder ficar, pelo menos ali, os primeiros dias um pouco mais isolado, fazendo uso com uma restrição dos espaços coletivos. Então, a gente tinha esse quarto aí que ficava para uma pessoa só dormir e ele tinha capacidade para dormir 4 pessoas. Então, por conta disso, a gente acabou tendo que reduzir para 10 a quantidade de pessoas. E as saídas, elas ficaram mais restritas. Não só pela unidade de acolhimento, mas por todo o funcionamento da cidade. Os usuários e usuárias normalmente saíam para estudar, e aí acabaram que as escolas também ficaram sem funcionar. E as saídas ficaram mais restritas a tentar resolver algumas questões mais ligadas aos direitos, né, sociais, a INSS, então eram algumas coisas relacionadas a exames. As saídas recreativas, elas foram praticamente reduzidas a nada, né, porque a própria cidade do Recife e outras, então, por conta da pandemia, não estava tendo mais essa coisa do entretenimento, tal, dessa saída. Então, a circulação diminuiu muito na pandemia e a gente acabou que, para garantir a proteção do grupo que estava ali, né, de quem que chegasse, não levar a Covid para dentro da casa, isso foi um cuidado com quem estava, mas para a gente foi ruim, porque quando a gente soma, a gente perdeu 15 vagas, num período onde a nossa porta de entrada experimentou um aumento na demanda de pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas e também com comorbidades, apresentando sintomas de depressão, ansiedade, pessoas que tiveram seus negócios indo por água abaixo, né, falindo por conta da pandemia. A gente recebeu jovens que ali tinham um lava-jato, e com esse lava-jato ele sobrevivia, e aí por conta da pandemia não tinha mais ninguém lavando o carro, né, e acabou falindo, aí abusou do uso de drogas e chegou para a gente. Então, foi ruim, porque a rede encolheu e a demanda aumentou. Mas isso foi um susto também do início, né? A gente já vem ajustando isso, a gente tem pouca informação da pandemia hoje, imagine lá quando iniciou isso, e realmente era uma temeridade ainda maior, né? E a gente agora está começando já a fazer as reaberturas. Acho que algumas coisas que eu não falei lá no início, que é importante trazer, essa questão da unidade de acolhimento. Jonas, eu agradeço muito a sua fala, né? É muito importante a gente poder escutar as pessoas que tiveram a experiência de outros ambientes, né? Que não tinha esse olhar integral. E a unidade de acolhimento é esse equipamento que permite. Tem um usuário nosso, Rubinho, se ele estiver vendo, mandar até um abraço para ele, que ele diz que agora ele vai investir num kit de autoestima. Está na unidade de acolhimento, então vai passar a se cuidar mais, então comprar coisas, assim. Isso é uma das coisas que acontece bastante na UA. Quando a pessoa entra na UA, ela vem geralmente um pouco mais descuidada, alguns em situação de rua, né, também. Então começa a olhar um pouco mais para isso. E uma das coisas que a droga permite é a sociabilidade. Então você já tem uma sociabilidade positiva dentro da casa, para além do uso de droga. Então, você começa
há algumas lacunas, né, como você usar droga para aliviar a fome, você já está na unidade de acolhimento que lhe permite comer. Então, não é só uma casa, né? É isso que o Jonas trouxe, do afeto, da emoção, do cuidado. Todo esse conjunto de coisas permite a esses usuários olharem para si, usuárias, e a gente, inclusive, na UA, a gente está usando mais o termo agora, morador, moradora, porque essa ideia de usuário é usuário do serviço, mas se confunde muito com usuário de droga, é uma confusão. Então, a gente está na transição, inclusive eu estou falando muito usuário aqui, mas é os moradores e moradoras da UA, porque perspectiva de funcionamento mesmo, de ter hóspede, né, ter pessoas que estão ali de passagem numa transição para reorganizar a vida, e alguns não, alguns usuários querem dar um tempo, e é legítimo também, porque reduz o dano, reduz o risco, então eles vão ali dar um tempo, mas é aquele usuário que não vai sair assim com uma estrutura mais organizada, por mais que haja um esforço da equipe motivando, mas às vezes aquele perfil que tem outras questões aí por resolver e que vai usar o ar mais para dar um tempo mesmo ali, porque não está ainda no seu horizonte rever a relação com a substância, tem várias outras situações, mas é um espaço que, na perspectiva de redução de danos, também acolhe essas pessoas, né? Não precisa você entrar lá e ter um padrão, tem que sair daqui, vai morar agora numa casa, não, tem pessoas que têm suas redes, ainda que a gente ache que são redes frágeis, mas ele, em situação de rua, ele tem um lugar onde ele come, tem um lugar onde ele dorme, ele consegue ter uma rede ali, que não é uma rede instituída, né, pelo município, mas é uma rede que ele acabou construindo com a sua vivência de rua, e a gente tem um espaço que permite isso, né, que o usuário, se fizer o uso, ele não vai ser excluído do serviço. Isso cai também nisso que Jonas falou, da corresponsabilidade, você responsabiliza a pessoa. Ele teve a oportunidade de ter uma saída de final de semana, mas ele não foi. Então, você coloca no outro a responsabilidade sobre sua vida. Então, você não fica com aquele trabalho de pular o muro, não, deixa que a pessoa, porque aí ela vai construir as suas ferramentas, e eu acho que isso é bem importante para a autonomia, e a unidade de acolhimento aqui, a gente tem muitos desafios, né? A pergunta aqui é sobre os desafios. Temos imensos desafios, porque a gente olha para aquela história lá que a gente viveu, né? Do manicômio, e vê ela muito longe, aí quando o Jonas traz o depoimento dele, a gente vê o quanto que está perto, e o manicômio como estrutura, ele pode estar, sim, dentro do serviço, ele pode estar dentro da UAI, ele pode estar dentro do CAPS. A gente precisa, a todo momento, estar revendo nossa prática. A gente precisa estar cada vez mais dando voz a usuários e usuárias, para que as pessoas que usam o serviço, né, as pessoas que moram, no caso da UA, no serviço, elas possam estar sinalizando para a gente o que é que a gente pode fazer para melhorar. É isso. Passo agora para que Jonas e Luana e a outra colega possa trazer a contribuição delas também. Então, na nossa unidade de acolhimento aqui, né, tanto adulto quanto infantil, no início também, né, teve uma questão assim de não saber muito bem lidar com tudo aquilo, tudo novo para todo mundo, né? Mas agora os atendimentos estão normais. Nós também percebemos mais essa questão do aumento da demanda, né? Então, assim, antes da pandemia era um número de atendimentos por dia, né? Tanto os que os municípios encaminhavam, quanto os que vinham por livre, espontânea vontade, sem o agendamento, e agora esse número aumentou, né? Tem a questão do quarto, que nos primeiros dias ali, né, se a pessoa está com algum sintoma, fica em um quarto, né, por medida de isolamento e segurança também para os demais, mas depois é o convívio normal mesmo. Eu entendo, assim, né, que toda essa questão da pandemia é algo que a gente conversa também bastante em equipe. Quando se diz de saúde mental, se a gente for colocar, claro, né, tomando todos os cuidados em relação à pandemia, mas se nós formos limitar muito nosso atendimento também, quais são as consequências a curto, médio e a longo prazo que isso vai ter, né? Um reflexo da pandemia na saúde mental, a gente já está percebendo, né? É mais essa questão mesmo das recaídas,
Então, os nossos acolhidos aqui, eles fazem, antes da pandemia, a gente falava capis dia. Então, uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente fazia os grupos e eles vinham participar desses grupos. Com a pandemia, lá no começo, ano passado, a gente acabou cortando esses grupos, e o que acarretou, quando saiu os novos decretos, que poderia voltar, é que a maioria deles já tinham recaído. Então, a gente teve uma grande demanda aí de pacientes que recaiu por conta de perder o trabalho, por conta de não ter o que fazer mesmo no município. Acabou, um deles até usou o termo, mas eu não tinha mais nem o baile lá na minha cidade, eu não tinha mais onde jogar o dominó na praça da cidade, e realmente foi isso que acarretou nas recaídas. Então, a gente está fazendo a busca desses pacientes, né, dos nossos acolhidos, e aos poucos, né, porque como surgiu muitos novos casos, principalmente questão de moradores de rua, assim, na nossa cidade, aqui está crescendo cada dia mais, todo dia vem pessoas novas, quanto as recaídas dos municípios. Então, a gente está resgatando eles mesmo. Mais uma pergunta aqui da Karen. Ela pergunta se é possível comparar o funcionamento da UA com algumas comunidades terapêuticas. Fiquem à vontade aí para responder. Eu acho que na fala do Márcio ele já tinha tocado em algumas questões, né, no que diferencia a comunidade terapêutica do cuidado que a UA provém. E acho que se ele quiser continuar, e o pessoal de Guarapuava também, não sei se o Jonas já passou por comunidade terapêutica. Eu posso responder isso, senhores. É possível comparar em alguns critérios. Em alguns fundamentos, ela é bem parecida. Eu já passei por comunidade terapêutica, já passei pela UA, por último aqui, né? Então, a comunidade terapêutica, ela tem a mesma característica, assim, digamos, do trabalhar. É uma laborterapia. O que a laborterapia se refere aqui? Com o trabalho da mente, certo? Você fazer algum trabalho de arte, alguma coisa, algum trabalho artístico mesmo para poder usar a mente. Então, isso daí, eles falam que é uma terapia mais para você se ocupar. Isso tem muito na comunidade terapêutica. Geralmente, o que a comunidade terapêutica vai acrescentar da UA é alguma religião, algum credo, alguma placa de igreja e simples. Agora, a comunidade terapêutica também hoje, ela se diferencia da UA em outro critério, que é o medicamento, certo? A comunidade terapêutica não pode ter medicamento. Ela é uma comunidade simplesmente tocada por os poderes religiosos, pelo Deus da sua compreensão. Agora, e a UA não, a gente já tem equipe de médico, a gente tem psicólogo, psiquiatra, tudo, né? Mas, assim, o funcionamento, o cronograma de uma comunidade terapêutica e da UA é muito parecido. Levantar pela manhãzinha, um café da manhã, aí vai uma ocupação ali, um estudo de alguma coisa aqui, alguém traz ao conhecimento alguma outra coisa, aí, tipo, né, aí um horário de descanso, podemos colocar após o almoço, sempre tem descanso aqui na UA, na comunidade terapêutica também, aí sempre tem alguma atividade com algum profissional, na comunidade terapêutica também, porque tem que manter o tempo ocupado, e um tempo ocupado com qualidade, né? Então, eu acho que a comunidade terapêutica, ela muda essa parte, o medicamento e a religião ou o credo, falando assim, né? Então, eu acho que é o que diferencia. E o local, né? Sempre comunidade terapêutica é uma chácara, é um sítio, são lugares abertos. Mas, assim, o modo de trabalhar, o modo das pessoas se ocuparem durante o dia é bem parecido, é bem próximo.
Até o medicamento saiu há pouco tempo, porque a gente estava trabalhando numa casa em Campinas, São Paulo, ela teve que mudar de comunidade terapêutica para a clínica por causa do fato de ter que usar medicamento. Então, tem essas características que uma pode aproximar da outra, sim. Então, complementando o que o Jonas traz, né, tem essa questão dessa aproximação, com, de repente, com alguma rotina, com os horários, né, uma coisa mais de programação. Mas, assim, pelo menos aqui, a experiência aqui de Pernambuco, né, que antes de estar na gerência da unidade de acolhimento e do CAPS-AD, eu tive a oportunidade de atuar como secretário executivo do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e a gente era responsável por fazer as inspeções, né? Não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é permitido, por uma questão ética e tudo, mas o que a gente encontrava nessas inspeções, eu diria que a unidade de acolhimento é o oposto. Porque, primeiro, o lugar onde a unidade de acolhimento está é dentro da cidade. Os profissionais que compõem a equipe da UA são profissionais que são habilitados para realizar aquelas atividades. Eles possuem conselho, né, de classe, são pessoas que têm trabalhos dentro de evidências científicas, e o que a gente encontrava lá eram pessoas que eram usuários cuidando de usuários, e aqui não é nenhuma impossibilidade que isso possa ser feito, mas eram pessoas, inclusive, que tinham chegado recentemente e que estavam minimamente ali organizados e já eram colocados sobre elas uma responsabilidade de cuidar do outro, e que elas chegavam a falar para a gente da dificuldade que era lidar com isso. Então, assim, pelo menos a experiência nossa aqui é uma experiência marcada por muitas denúncias junto ao Ministério Público, e essas inspeções eram inspeções que o Ministério Público demandava para o Conselho, por conta de situações de negligência, de violação de direitos, maus tratos. Então, essa era a experiência da gente aqui. Por isso que o modelo, e aí, até quando eu iniciei lá, o modelo de unidade de acolhimento, ele é um contraponto a esse modelo, que a unidade de acolhimento ela precisa garantir os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, pensando mais do ponto de vista, né, daquela explicação do que seria a cidadania no país. E as unidades e as comunidades terapêuticas, eles, a partir do momento que impõem uma religião, ele já não está respeitando ali os direitos civis. A partir do momento que impede a pessoa de tomar decisões, também a pessoa já não está tendo seus direitos políticos ali. É voluntário, mas se você coloca uma pessoa no meio do mato, que para chegar na BR dá mais ou menos uns 40 quilômetros, como é que você vai sair dali? Você não tem condição de sair dali. Então, é voluntário, porém, nem tanto, né? Porque a sua saída dali, se você quiser sair à revelia, você vai ter que caminhar no meio do mato, se expondo a tudo que é coisa. Lugares realmente a esmo, que para a gente chegar para fazer a inspeção, era uma dificuldade de ter que empurrar carro, às vezes. Então, assim, por isso que eu acho que são modelos diferentes, e aqui a gente fez uma mobilização muito grande, por isso que é importante o controle social, os usuários, muito feliz de estar aqui com o Jonas, com a gente, porque foram os usuários que, quando houve um projeto de lei para incluir as comunidades na RAPS aqui de Pernambuco, foi o dia que a gente colocou mais gente na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente lotou as galerias. Nunca os deputados tinham visto a galeria do jeito que viram. Lotamos mesmo. E aí conseguimos mobilizar, inclusive, deputados que eram de algumas bancadas que não eram próximas a essa luta, mas que, diante da mobilização social que a gente fez, a gente conseguiu tirar as comunidades terapêuticas da RAPS. Elas são comunidades fora da RAPS. Isso para a gente foi muito importante, porque isso implica em eles não terem acesso ao recurso da saúde, e a gente não fazer da gente ambulatório, de estar mandando o usuário para o CAPS, para a gente poder estar mandando para a unidade, para a comunidade terapêutica, que a gente não sabe nem como é que funciona, não sabe qual é o programa, a gente não sabe de nada. Então, eles não fazem parte da RAPS aqui. E também disseram que não queriam fazer parte da assistência. Por que eles não querem fazer parte da assistência? Porque a assistência social não tem recurso. O pouco dinheiro que vem já vem carimbado, Bolsa Família, Mãe Coruja, e eles não querem estar dentro de uma política que não tem dinheiro. Então, tem essa questão também.
Então, assim, é por isso que eu acho que tem essa questão que o Jonas traz, que eu acho que é real, de quem viveu, né? De uma aproximação com programação, com atividade, mas para a gente, a nossa experiência aqui no Recife, são equipamentos que eles são completamente distintos do que a gente quer dentro de uma lógica de cuidado e liberdade. Acho que essa diferenciação entre a UA e a comunidade terapêutica, ela mostra muito, assim, o quanto que é necessário não só a gente ter dispositivos diferentes, mas a gente tentar construir uma lógica diferente de cuidado. Puxando agora para o tema do evento, né, que é a luta antimanicomial, cuidado em liberdade, lembrando um pouquinho o que foi discutido na manhã, o quanto que a gente consegue, nesses nossos dispositivos da RAPS, construir lógicas diferentes, de forma que realmente seja um cuidado em liberdade, vinculado à cidadania, e eu acho que isso vai um pouco para o nosso grupo de trabalho, que é daqui a pouco. Não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma questão, ou se vocês querem deixar... Todos vocês vão poder participar do grupo de, do grupo de trabalho? Eu vi que perguntaram da lista de presença, ela está sendo enviada por um e-mail que você se inscreveu no evento. Então, pessoal, aqui, ó, o link será disponibilizado no final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma última contribuição, colocação? Se for já as considerações finais, eu queria agradecer, né? Fazer os agradecimentos. Agradecer a você, Vanessa, agradecer ao Jonas, a Luana. Eu não consegui pegar o nome da outra colega. Qual é o nome dela? É Débora. Débora. A Débora, né? Nesse momento aqui. A Miguel, que está nos bastidores aí organizando, né? Agradecer a Rossana Ramé, que ela estaria aqui nessa mesa, mas ela teve uma questão que precisou resolver e pediu que eu pudesse substituí-la, né? A pessoa tem um carinho imenso, entende bastante da unidade de acolhimento. Ela estudou a Casa do Meio do Caminho, que foi uma das inspirações para esse modelo nacional, né? Que a Casa do Meio do Caminho era os albergues terapêuticos. Então, um abraço para a Rossana. Agradecer a Melissa Azevedo, Thelma Mello, Marcela Lucena, Elis, que divide comigo a gerência do CAPS também. Agradecer a todos os usuários que estão assistindo a gente. E obrigado, pessoal. Valeu, foi muito bom. Aprendi muito aqui. Valeu, Jonas. Um abraço. Valeu, Vanessa, Luana, Débora. Nós também queria agradecer aí pelo convite, pela porta, né, que se abriu para a gente explicar o nosso serviço, explicar um pouquinho, na verdade. A gente se coloca à disposição, a gente tem o Instagram, tá SimPR Guarapuava, se vocês puderem estar seguindo lá, adicionando a gente no Facebook também, dá para compartilhar muita informação por esse mecanismo aí. Também queria agradecer a oportunidade e a troca de informações, né? De ter sempre rico isso. E também colocar à disposição aí. Eu também quero agradecer, quero poder estar ajudando um pouquinho, né? Que eu possa ter passado alguma mensagem adiante. Alguém que está nos assistindo, alguém que vai nos assistir. Eu peço desculpa por alguma falha minha, mas eu sempre estou aqui à disposição também. O CAPS é minha segunda casa, então...
Sempre vou estar por aqui, viu, gente? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Bom, obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada, Márcio, por ter aceitado o convite em cima da hora também. E obrigada ao pessoal de Guarapuava. E daqui a meia hora, às 4 horas, né, a gente inicia o grupo de trabalho lá pelo Google Meet. É isso, até lá, tenho várias questões para discutir com vocês daqui a pouquinho.